Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai ter um encontro, né, sábado agora. E aí, hoje eu vou dar umas introduções básicas sobre o que é que vai ter na nossa aula, ok? Nosso assunto, nosso tema geral vai ser bioma, mas qual bioma, né? Especificamente o bioma Caatinga. Por que a Caatinga? Por que não outro bioma? Bom, primeiramente, Caatinga é um bioma brasileiro. Foi um dos biomas, inclusive, que a gente estudou nas aulas passadas. E a gente, para poder dialogar bem com o professor Alan, né, que é o professor de biologia de vocês, de ciências biológicas, a gente vai trazer esse tema novamente para poder ligar alguns conhecimentos básicos. E aí, a Caatinga é um bioma que é brasileiro, né, exclusivamente brasileiro, e também é um bioma que justamente está, a nossa região está, né, nossa cidade, nossa região, nosso estado, ele fica exatamente no centrinho, assim, da Caatinga. Então, é um bioma importante da gente estudar e conhecer aspectos sobre ele. E aí, o que é bioma, né? Bioma a gente tem como uma unidade, né, geográfica que vai ter aspectos semelhantes, seja de fauna, de flora, ok? E aí vão contar algumas características específicas. Isso o professor Alan, ele vai introduzir melhor com vocês. Mas aí a Caatinga, né, como é que a gente vai conseguir classificar ela numas características geográficas? A Caatinga, ela tem alguns planaltos, certo? Na verdade, a gente chama de tabuleiros, que são pequenos planaltos, pequenos relevos, que são caracterizados com rocha sedimentar, né? Uma rocha que ela é facilmente degradada. Ela é uma rocha porosa que com a ação da água ela meio que derrete, certo? E aí, o que é que significa a palavra caatinga? Caatinga significa mata branca. E por que mata branca? Justamente porque quando a caatinga está num período de estiagem, né? Um período de seca, aquela mata, ela não morre. Ela tem pouquíssima água para sobreviver, mas ela não morre. Ela entra como se fosse num período de hibernação. Ela, tipo, se congela ali. E ela vai perdendo todas as suas folhas, né? Que são chamadas plantas caducifólias, que perdem as suas folhas. E ela fica só os seus galhos, muito secos. E quando a planta ela fica com pouca água e tal, ela fica acinzentada, esbranquiçada. Quando a gente percebe, né? Geralmente a gente percebe mais quando pega estrada. Então, quando tá num período de estiagem, período de seca, a gente vê que aquela mata ela fica branca, certo? Então, é isso que a gente denomina caatinga, mata branca. E aí nós temos uma fauna, como a gente pode ver, e uma flora extremamente adaptada às situações da natureza desse local. Então, é um local que chove muito pouco, a faixa de precipitação é cerca de até 800 milímetros, o que é bem pouco para uma questão de distribuição de chuva durante todo o ano. E a gente tem um solo que, apesar de ele ser muito seco e considerado até mesmo um solo assim pobre, a gente tem uma riqueza nesse sentido de que choveu, brotou. Então, não sei se vocês percebem, por exemplo, se você tem quintal em casa, quando chove, a primeira coisa que a gente percebe é que o quintal da gente fica cheio de mato, né? Ah, nas praças e tal. Então, é um solo que ele, por mais que ele seja muito seco e ele não esteja naquele momento apresentando vida, quando cai umas gotinhas de chuva, no instante nasce, a gente percebe que tem vida. E aí, a fauna também, ela é muito adaptada a essa região, certo? Então, a gente tem mais roedores, a gente tem mais animais que são adaptados a, a
poucas folhas, a comer, por exemplo, questão de cascas de árvore. São animais que eles não dependem tanto de água. E aí, por exemplo, existem alguns que os jovens chamam de hacks, algumas técnicas que, por exemplo, dentro dos cactos, os cactos são plantas que eles acumulam água. Então, por exemplo, existem alguns animais que sabem, têm essa percepção, e quando eles conseguem abrir o cacto, né, cortar o cacto, eles bebem a água que está ali. Então, existem algumas plantas que elas têm esse armazenamento e que os animais estão ligados nesse hack das plantas, ok? Então, isso foram algumas pinceladas sobre o que a gente vai ver na aula de sábado, certo? Não percam, vai ser muito massa. Eu e o professor Alan. Até lá!